o Cabelo me fez esse convite aí, e claro, o ASP São Paulo, a gente está sempre querendo colaborar, né, fazer parte aí dessa troca, desse compartilhamento de informações, de conhecimento, de experiência. E aí ele comentou alguma coisa sobre Open Bank, né, e eu falei assim, pô, gostei. Eu estou, né, trabalhando algumas leituras e alguns estudos aí, beleza, acho que eu tenho um tema legal, né? Falar de Open Bank, de IA, decisões automatizadas e a LGPD. E aí eu botei entre parênteses, né? Os impactos que não te contam. Todo mundo está vendendo o Open Bank como uma coisa maravilhosa. Mas é aquela história que a gente precisa ter uma certa parcimônia aí, né? Tudo que tem um pró também tem um contra, né? Então a intenção aqui é pesar um pouco das duas coisas, né? Assim, não trabalho em banco, tá, gente? Eu sou consultora, então aqui só para falar da minha apresentação, eu sou consultora, mas trabalho com alguns clientes do setor financeiro, sim, mas não trabalho em banco. Mas eu estou olhando do ponto de vista de quem presta serviços e ao mesmo tempo de quem consome serviços, né, com a questão do Open Bank. Então, em cima disso, mais olhando para o meu lado, digamos, consumidor e usuário, e também acadêmico, de ir buscar, né, informações sobre, é que eu comecei a construir aí uma pesquisa da questão do Open Bank, que eu já venho trabalhando a questão de IA, decisões automatizadas, e lendo e estudando, enfim, sobre o tema. E aí, o Open Bank, ele não é diferente, né? Você vai esbarrar aí na questão de decisões automatizadas baseadas nesses grandes dados vindos do Open Bank, né? Então, mais uma vez, o produto somos nós. Então, é bom, por um lado, mas a gente tem que entender aqui que ele tem promessas, né? Mas a gente tem que entender que tem cenários e riscos aí, impactos aos titulares. E nem sempre esses impactos vão ser positivos como as promessas são vendidas, tá? Então, a grande questão da apresentação aqui é lembrar conceitualmente algumas coisas para depois pegar esses princípios aí, contexto da lei, da própria IA e decisão automatizada, como é que isso entra, não entra no Open Bank, a gente já sabe que isso já existe, já acontece, né? A questão de os scores, como você é pontuado dentro de banco e tudo mais, mas vamos lá. Eu gosto sempre de lembrar o conceito de IA, né, que hoje não é pacificado, digamos assim, cada autoridade e cada meio acadêmico ele define de uma forma, assim, não existe um consenso mundial sobre IA, é isso, ponto, né? Tem aqui, por exemplo, da autoridade espanhola, né, usado pela primeira vez em 1956, ele fala ciência e engenharia de criação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes, quer dizer, aí a gente tem a questão que eu já apresentei num outro capítulo aí da OASP, né, da nossa estratégia nacional, e inclusive está na estratégia definir, né, chegar a um conceito pacificado do que seria inteligência artificial. Então é bom sempre lembrar isso, né, não está pacificado o que é considerado uma inteligência artificial. E aí, mais uma vez, eu levanto aquela questão de automação não é inteligência artificial, né? Eu automatizar tarefas não quer dizer que eu botei uma inteligência artificial ali. Eu automatizei um processo. Aí entra a história do RPA, né? Criei um processo automatizado, robôzinho ali, liga, desliga, abre e fecha. Beleza, não tem inteligência. Se você mudar um parâmetro, uma variável, ele vai se perder, porque ele é só uma automação, né? E aí tem a questão, né, dos tipos, né, das categorias aí de IA, que é o que as outras regulações no mundo, né, quem está mais na frente do que o Brasil hoje, acabaram de me falar que passou uma PL aqui sobre inteligência artificial, e eu ainda não vi, eu recebi ainda agorinha aqui no grupo, eu falei, pô, não vai dar tempo de eu me atualizar aqui para o que eu vou falar, mas vou dar uma olhada se saiu alguma coisa diferente da estratégia nacional que eu já tinha falado no anterior.
Mas quem regula a IA no mundo fala, ó, cara, basicamente a gente tem IA fraca, IA geral e IA forte. E alguns países já pularam, né, como a Alemanha e tal, disseram assim, ó, IA forte aqui não vai dar. Hoje, olhando para o que a gente tem no Brasil, a gente está entre uma fraca e uma geral. Né? Assim, acho que dificilmente a gente tem hoje aplicações com uma IA forte, no conceito de superinteligência e utilizar realmente toda a capacidade de deep learning, rede neural, para tomar ações e responder. E não é só simplesmente automatizar um contexto específico, mas é para responder a qualquer coisa. Então, acho que hoje a gente está trabalhando muito bem nessas duas aqui no Brasil. E aí vem a questão do machine learning e deep learning, né? A diferença, né? Que no machine você vai ter uma intervenção humana aqui, né? Sobre os inputs, sobre o input de dados e dar uma organizada nesse input para depois, de fato, o script trabalhar. E no deep não, o script consegue fazer tudo, pegar essa entrada, classificar, organizar, estruturar, combinar, mapear e sair aí com uma saída mais, uma tomada de decisão mais acertada, né? Então é importante isso porque a gente tem a questão essa questão do conceito, né, de deep machine, ele vai influenciar muito na decisão automatizada. Quando você olha para isso aqui e pensa numa decisão automatizada. Uma decisão automatizada que tem o machine learning, eu tenho uma supervisão em teoria humana ali, ou uma intervenção humana, e aí já uma decisão automatizada com o deep, o ser humano não bota a mão em nada ali. Então, isso já dá um certo pano para a manga aí, né? Em relação à revisão dessas decisões. E aí o próprio conceito de decisão automatizada, né, a habilidade de tomar decisões por meios tecnológicos, sem envolvimento humano. As decisões automatizadas podem ser baseadas em qualquer tipo de dados. E aí você olha, volta para cá para o Deep Learning, uma DA realmente, ela deveria estar usando Deep Learning, né, sem intervenção humana na coisa aí. Bom, e aí eu vou para o conceito de risco, né? Só para atualizar vocês, o World Economic Forum 2021. Aqui, ó, olha onde entrou aqui a questão do digital, né? Concentração de poder digital e a falta de igualdade, né? Digital. A questão da diferença do desenvolvimento digital e tecnológico, né? Da digitalização dos países. Quer dizer, não é desprezível esses riscos. E aí, cyberataque ficou aqui em 2018 na terceira posição, aí entrou para cá em 2019 data fraude, roubo, enfim, fraude de dados, cyberataques. Olha só para onde foi, cyberataques aqui em 2019, quer dizer, quando a gente está falando de 2021, clima, né, as questões climáticas, danos ambientais continua, né, infectious disease, doenças continua sendo os principais riscos, né, com maior probabilidade aí. Mas o digital, a parte digital cibernético, não saiu. E aí veja que o nome do risco aqui, ó, não é fraude, não é cyberataque, nem roubo, mas é Digital Power Concentration. Concentração de poder digital. E aí vem a história do Big Data e Big Techs. Tá? Esse aqui hoje, eles começam a entender que isso é um grande risco. Eu concentrar o poder digital, de digitalização, de informação em formato digital, de ambiente digital, na mão de poucos. Principalmente quando a gente está falando de eles falam das big techs aqui, de concentrar na mão de poucos mesmo. São poucas empresas que dominam o mercado. Né? Então, isso é um risco para a gente. E aí, quando eu estou falando disso, para mim, isso aqui vai muito de encontro com a questão do Open Bank.
E aí, daqui a pouco eu chego nessa conclusão para vocês do porquê. E aí, aqui eles falam dos top 10 riscos, né? Os top riscos por impacto. Ali, aqui era por probabilidade, né? Estava em sexto e sétimo lugar, e aqui é por impacto. Aí, quando você está olhando para impacto, em 2021, ele saiu aqui dos 7 principais, né? Eles estão olhando para questões de doença, de armas de destruição em massa e de as crises. Mas, porém, todavia, entretanto, Weapons of Mass Destruction, a gente entra aqui com a questão de IoTs e drones que a gente tem visto, né? Que já não precisa de muita coisa para explodir as coisas, né? Basta um dronezinho ali, um belo comando. Eu tenho IoTs que botam abaixo um prédio. Então, quando eu estou falando de risco, essa arma de destruição em massa, o digital está aqui dentro. O risco, né, tecnológico está aqui dentro. Porque hoje você consegue, através da tecnologia, alcançar armas de destruição em massa. E eu não estou falando de drone que joga bomba, não, gente. Eu estou falando até dos próprios cyberataques que a gente viu aí, a infraestrutura crítica de deixar a cidade sem água, sem luz, de dar uma superdosagem lá de determinados produtos químicos na água. E aí tornar essa água não consumível, né? Tóxica, enfim. E então, quando você está pensando nisso, não pense assim, uma bomba atômica. Assim, abre a caixinha e pensa o quanto a tecnologia contribui para esse risco aqui, para o impacto desse risco aqui, tá? Fora que ela também pode ajudar a resolver outros riscos, né? Mas pensando nesse risco aqui, a gente, assim, o que a gente tem evoluído em termos de IoT contribui muito para isso aqui. E aí o Open Bank, né? O conceito de Open Bank. Possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitir o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não a partir, perdão, de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo do site ou banco. Concentração de informação digital, aquela questão do risco. Hoje, você tem os seus dados no banco X, ou no banco Y, ou no banco A, B e C, e tá lá. Cada um tem uma parte do seu histórico bancário. Tá lá. A partir do Open Bank, o cara junta esse ABC. Ele junta todo o teu histórico bancário. Até que ponto ele concentrar todo o teu histórico financeiro e movimentação das tuas contas bancárias é seguro e benéfico para você. Né? Então, a questão é provocar essas reflexões. Quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela fala de princípios para o tratamento de dados pessoais, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados. Quer dizer, eu me questiono muito sobre a qualidade dos dados desse Open Bank. Por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que, antes da LGPD valer, os bancos guardavam teu histórico ad eterno, inclusive as blacklist dele que você entra e ninguém te conta, né? E tipo assim, você não é cliente mais do banco há 10 anos. 5 anos. Mas se você tentar qualquer coisa lá, você vai ver que o banco te nega até a morte. E aí eu te pergunto aqui, cadê a transparência? A prevenção, aliás, cadê a transparência, cadê a não discriminação e a prestação de contas? Por que ele ainda tem dados seus que ele não te diz? E olha só com o Open Bank ele vai compartilhar com outras instituições. Então, eu sempre olho com uma certa cautela para isso, tá? Porque hoje a gente sabe, eles não excluíram muitos dados nossos, né? Tem instituições que você já não tem relação, mas eles ainda têm dados seus. Então, muito cuidado
com esses princípios aí da LGPD em relação ao Open Bank. Eu fico pensando muito nisso, refletindo sobre isso, né? Fora o que a lei fala, né, que a nossa LGPD fala aí dos direitos dos titulares, dos papéis e responsabilidades, dos deveres dos agentes de tratamento e base legal. No geral, o banco manteve seus dados por X anos, mesmo você não sendo cliente, por uma base legal chamada legítimo interesse. Porque a obrigação legal ou regulatória dele, quando você não é mais cliente, se não me falha a memória, expira em 5 anos ou a 10. Se não me falha a memória, é isso. Ele tem um tempo lá X. Da feita que você não é mais cliente, ele não tem mais base legal para manter. Pelo menos não a que seria cumprimento de obrigação legal regulatória, legítimo interesse. Só que o legítimo interesse dele, mantendo você na base deles, na blacklist, lá na lista vamos usar um termo mais politicamente correto, na lista de pessoas não gratas do banco, por que você está lá? Ninguém te fala isso. Ele trata no legítimo interesse e fere o seu direito e liberdade civil, porque ele não te fala que ele mantém seus dados lá só para manter você na lista de pessoas não gratas do banco. Então eu começo a questionar e aí eu vou permitir que o meu banco atual converse com outros bancos e de repente, se ele pega esse banco que eu não tenho mais relação e que a nossa relação não foi boa, né? Como é que eu fico? Como é que ficam meus direitos e liberdades civis? Então, eu trago essa reflexão em relação assim aos princípios do tratamento, pensando no Open Bank. E aí a gente tem o conceito, né? A gente falou aí de alguns perdão, a gente falou dos conceitos, o que é IA, o que é machine learning, o que é decisão automatizada, o que é o Open Bank, o que é risco, olhando já para o conceito de riscos internacional, né? Eu já trouxe logo o que o World Economic Forum está considerando riscos, né? Risco é qualquer coisa que vai causar, né? Que se concretizar vai causar impactos, né? Perdas, né? Uma ação indesejável que se ocorresse, quando já vai causar perda. E ali eu trouxe logo a visão do World Economic Forum, que seriam os riscos mais relevantes. Depois eu trouxe os princípios da lei. E aqui a gente fala do contexto, né? Tá, beleza, o Open Bank. Mas aí a IA entra onde? Profiling. O que o banco vai fazer com o teu histórico quando você compartilhar? Eu peguei do banco A, compartilhei com B e com C. Ele montou o quebra-cabeça da tua vida financeira. Ele vai fazer profiling. Ele vai criar perfis do. Aí eu entro muito no livro do Zygmunt Bauman, né, quando ele fala lá no Vigilância Líquida, da história dos desejáveis, né, do panóptico, dos desejáveis e dos indesejáveis. E o da Kate O'Neill lá do algoritmo de distribuição em massa. Ele vai criar o quê? O meu perfil de cliente desejável e o meu perfil de cliente indesejável. No final das contas, é isso que ele vai fazer. Quem são os meus clientes consumidores ideais? E quem são aqueles clientes que eu não faço questão? Porque eu juntei todas as peças do quebra-cabeça. Mas para eu juntar as peças do quebra-cabeça e tomar, né, criar esses perfis, eu vou precisar de machine, de deep, de decisão automatizada. Né? Então, quando a gente está falando de criação de perfil de pessoas, tá, gente? Sempre pensando em perfil de pessoas que está relacionado lá ao artigo 20 da LGPD. Deve ser uma forma automatizada de processamento. Para eu automatizar esse processamento, provavelmente eu vou usar um script de deep ou de machine. Então, de alguma forma, eu vou estar usando uma IA, mesmo que seja fraca. Deve ser realizados com dados pessoais, ou seja, dados do Open Bank que alimentam essa tomada de decisão automatizada para criar perfis. E o objetivo deve ser avaliar aspectos pessoais de uma pessoa física. Então, se eu faço isso, eu estou fazendo profiling, criação de perfil de pessoas. E o que é essa definição de perfil? Procedimento que pode envolver uma série de deduções estatísticas, usado para fazer previsões sobre pessoas. Por que eu destaco previsões e deduções? Porque, assim, não é porque eu compartilhei os dados do banco A, B e C, e aí passou lá no crivo do script de machine, de deep, enfim, da IA lá, pá, e cuspiu aqui, eu como um cliente desejável para o banco X e indesejável para o banco Y, que isso seja uma verdade.
porque eu não sei que critérios eles usaram para isso. É meio obscuro. Compartilhar dados, ok. Mas que critérios cada banco vai estar utilizando para criar esse meu perfil e vir com a história do. Aí a gente vai para a questão depois aí do próximo passo, que é as promessas, né? Então, assim, quando a gente pensa em decisão automatizada, eu posso ou não ter a criação de perfil, né? No entanto, o perfil e a tomada de decisão automatizadas não são atividades necessariamente separadas. Eu posso começar, né, com um processo de criação de perfil, é meio que manual, seleciono ali uma base de dados, mas eu jogo lá. Invariavelmente eu vou ter um algoritmo ali que vai analisar, por quê? Porque eu tenho um grande volume de dados. Imagina a quantidade de dados que um banco tem seu, para processar e juntar com o do outro banco e do outro banco para criar previsões, grau de risco sobre você, de incertezas sobre você, para te oferecer ou não produtos. Então, invariavelmente, no Open Bank, eu vou precisar de decisão automatizada, eu vou precisar criar perfis. Essas decisões automatizadas pode ser só assim: eu li os dados, aprovei ou reprovei. Mas pode ser: eu li os dados, eu criei um perfil, e aí a partir desse perfil eu verifico onde ele se encaixa, aprovo ou desaprovo. Essa partezinha ninguém está explicando para as pessoas. Só estão dizendo que o Open Bank é maravilhoso e vai diminuir juros. Então, essa é uma partezinha que eu considero uma faca de dois gumes. Pode ser bom para algumas pessoas, mas pode ser ruim para outras, né? E aí, quais são as promessas? Aí a gente vem para as promessas, né? Novos modelos de negócio, portabilidade de relacionamento entre instituições. Beleza, eu sou cliente há 20 anos do banco. Vou fazer a portabilidade para outro. Se o meu relacionamento se manteve estável com o banco, ok, eu fazer a portabilidade dos 20 anos. Mas se em algum momento da minha vida eu passei por altos e baixos, como é que esse novo banco vai interpretar essa minha linha de relacionamento com outro banco? Não sei. Então, essa questão da portabilidade, eu sempre brinco que ela é relativa. Maior transparência. Ah, beleza, eu digo para o banco A que ele pode consultar o banco B e eu autorizo o banco B a compartilhar os meus dados com o banco A. Beleza. Transparência até a página 2. Que dados o banco B tem de mim? Eu não sei. Exatamente. E que dados ele vai compartilhar com o banco A? Eu também não sei. Pode ser que ele não compartilhe tudo que ele tem. Ah, ele vai compartilhar, sei lá, o saldo da minha conta, o meu extrato, o meu histórico, cartão de crédito, se eu tenho linha de crédito com banco. Tá. Mas isso é tudo de informação que ele tem de mim? É só isso realmente que ele vai passar? Se eu tenho dívida com banco, se eu não tenho dívida com banco, se a minha conta está negativa ou não, quanto tempo eu tenho, se eu uso cheque especial ou não, se eu uso cartão de crédito ou não, se eu tenho financiamento ou não. É isso só realmente que ele vai passar? Né? Essa parte, do meu ponto de vista, do que eu já vi das consultas, né, dos aplicativos pedindo, né, para eu compartilhar meus dados, eu não aceitei, porque não tem essa transparência de dizer assim, que informações você quer compartilhar? Porque transparência, para mim, seria eu chegar ao ponto de dizer, olha, você pode, sei lá, compartilhar o meu histórico de uso do cartão de crédito, mas você não pode compartilhar, por exemplo, sei lá, que eu tenho um financiamento, que eu tenho uma hipoteca, que eu tenho um carro financiado, por exemplo. Eu não tenho essa granularidade, então para mim a transparência ela é relativa nesse ponto, porque você é meio que um ou tudo ou nada. Eu compartilho o que o banco tem de um para o outro, mas eu não sei de fato o que ele tem e como que ele usa, né? Se ele vai realmente só passar esse tipo de informação para outro banco. Aí ele fala da história do consumidor no centro, ó, melhor experiência no uso de produtos e serviços financeiros. Quando eu leio isso aqui, eu tenho muito medo, porque vou confessar por quê? Porque até hoje a gente tem aquele problema de que quando a pessoa se aposenta, o banco já liga oferecendo empréstimo, né? Não sei se alguém tem parentes que já passaram por isso. E aí eu fico me perguntando, né? Onde que isso vai parar? Será que realmente o consumidor está no centro?
Será que eu estou oferecendo melhor experiência de produto e serviço financeiro? Então, né, tem alguns compartilhamentos de dados e algumas práticas que a gente vê no mercado que me fazem duvidar desse consumidor no centro, tá? Mas é uma promessa do Open Bank. Controle sobre suas finanças, inclusão de segmentos desassistidos. Essa aqui é a melhor parte. Quando eu li isso, eu falei, cara, eu entendo que a questão dos bancos digitais é bancarizar os desbancarizados. Ok. Mas até onde eu estou me incluindo segmentos desassistidos? Até onde eu não estou só captando dados dessas pessoas para ter controle sobre elas, financeiramente falando? Porque se eu controlo a grana delas, eu controlo elas, né? Até onde isso? Eu vou dar um exemplo disso aqui, tá? Inclusão de segmentos desassistidos. A história do benefício que o governo estava pagando na pandemia. A Caixa Econômica compulsoriamente abriu contas digitais para todo mundo para receber o benefício. E não só para quem ia receber o benefício da questão do Covid e tal, mas até, por exemplo, quem tinha FGTS para sacar, né? Que eles liberaram lá a questão do saco da FGTS. Eles abriram uma conta para todo mundo, compulsoriamente, você não tinha o direito de escolher. E aí o sistema vivia caindo, vivia fora do ar. Por várias vezes você não conseguia fazer determinadas operações. Quer dizer, você na verdade só controlou esse segmento aqui e deixou eles refém de uma tecnologia que muitos deles não sabiam usar. Muita gente apanhou porque não sabia usar aplicativo do banco. Então, eu questiono essa inclusão de segmentos desassistidos, sim, porque a gente sabe a quantidade de pessoas com baixa escolaridade e os nossos, não sei se o termo ainda correto, né, politicamente correto seria esse, mas a gente sabe a quantidade de analfabetos digitais que nós temos. E foram esses, a maior parte das pessoas desassistidas, que ficaram na mão da tal da conta virtual para receber benefício. E que ainda tem gente aí até hoje que não conseguiu receber. Então eu questiono muito essa questão da inclusão de segmentos desassistidos. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de empresas. E aí, se eu estou falando de pessoas ou de microempresários, de MEI, enfim, às vezes eu acho que falta uma melhor comunicação, realmente uma maior transparência no que isso significa para eles. E segurança, né? As instituições deverão assegurar os dados mediante consentimento, aí olha, LGPD, consentimento. Autenticação e confirmação do cliente, porque aí vem a questão da segurança. São as promessas do Open Bank e elas são fabulosas, né? Requisitos do consentimento aqui, isso aqui está no site do openbank.org. Se vocês entrarem no site do Banco Central, vocês também vão encontrar isso lá, né? São os requisitos aí do Open Bank, né? Marketplace de crédito, olha só, soluções que poderão ser desenvolvidas, comparadores de serviço e tarifa. Cara, a pessoa não tem a menor noção, ela foi obrigada a abrir uma conta digital. Como é que ela vai usar a comparação de serviço e tarifa se ela nunca tinha tido uma conta no banco até então? App de aconselhamento financeiro e de planejamento familiar. Isso aí eu acho sensacional, mas as pessoas, isso aqui deveria começar na escola. Porque, assim, como é que eu vou chegar como banco, fazer um questionário, levantar uma série de dados da pessoa e fazer aconselhamento financeiro e planejamento familiar para ela? Dizer assim, ó, filho, não pode ter mais filho, não. Já deu sua cota aqui pelo que você está gastando? Você fecha a fábrica aí, começa a trabalhar mais não sei quanto, para de gastar com isso, para de gastar com aquilo. Pensando assim, né? Tem algumas coisas, algumas promessas, né? Algumas questões aí que se aplicaria se nós estivéssemos falando de uma população com um nível de escolarização, um nível de alfabetização melhor.
Mas olhando para o nosso cenário Brasil, para mim são promessas, porque ver isso funcionar na prática, a gente sabe que a gente está um pouquinho longe dessa realidade aqui. Para uma certa classe, isso aqui é fantástico, mas para outras, isso aqui não vai fazer diferença, a história dos desassistidos. Por quê? Porque quando você. Não sei se vocês já perceberam isso, mas toda vez que vocês vão preencher, tá? Qualquer abertura de conta, pedido de cartão de crédito, financiamento, eles perguntam o nível de escolaridade das pessoas. E alguém já parou para pensar por que, que eles perguntam o nível de escolaridade das pessoas numa ficha de crédito, enfim, de abertura de conta em banco? Não, não é pelo salário, porque ele vai te perguntar a tua profissão e o teu salário em outro momento. É para ele saber até onde vai o teu conhecimento e até onde ele pode te empurrar as coisas que você vai pegar sem pensar. Normalmente, tá, isso aí eu tô falando de análises. Aí a gente entra na história da decisão automatizada, das inferências. Quanto menor o grau de escolaridade, mais fácil ele consumir produtos financeiros que vão levar ele ao endividamento. É perversa a lógica dali, daquela pegadinha, daquela pergunta. Em teoria, quanto mais alto o grau de escolaridade, mais exigente o cliente sobre a contratação de produtos e serviços e o risco dele se endividar é menor. Alguém já explicou isso para vocês? Alguém já parou para pensar isso? Então tem algumas coisas aí que para mim a conta ainda não fecha, eu ainda não tenho essa transparência toda sobre os dados que eles coletam e a forma como eles processam. Mas enfim, tudo isso é levado em consideração numa criação de perfil, numa tomada de decisão sobre o perfil desejável ou não desejável, dado que eu tenho todos os dados bancários da pessoa que ela consentiu compartilhar. Bom, aí tem a questão da estrutura de governança, né? Pensando assim, tá, beleza, o Open Bank não está solto, né? Tem uma estrutura de governança, tem um conselho deliberativo ali para implementar, de acordo com a Circular 4032 de 2020. Eles dividiram em fases, eu acho que são 4 ou 5 fases, né, para implementar. Então, tem toda uma questão dos grupos técnicos que vão discutir arquitetura, que vai discutir experiência do desenvolvedor usuário, estrutura, política, risco e compliance, especificações, vai discutir a parte de infraestrutura, vai discutir a parte de prevenção a fraudes e a parte de segurança. Não está solto. É ótimo, ele tem uma estrutura de organização, de controle no Open Bank. Mas o que eu estou olhando para o Open Bank é o impacto para o outro lado, o titular, diante das promessas que são feitas sobre o Open Bank. Tá? Bom, e aí, né, a minha pergunta é: perspectivas e cenários. Uso consciente de dados? Será? Será que esse compartilhamento, né, vai ser realmente consciente entre as instituições? Será que a pessoa que está compartilhando tem a total consciência do que ela está compartilhando e qual é o impacto dali, do momento em diante que ela aceitar compartilhar, apesar de que o Open Bank prevê que você pode suspender esse compartilhamento, né, essa autorização de compartilhamento quando você quiser, mas veja, o banco A já pegou do banco B. Ele já fez as deduções e previsões sobre você de acordo com os algoritmos dele, com machine, com deep, com IA, com o que seja. Ele já tem lá um profiling seu. Ou seja, você já foi impactado. Como é que você desfaz isso? Então, até onde esse uso vai ser consciente? Por exemplo, quais dados bancários serão compartilhados? Né? A relação entre a necessidade para os quais os dados foram coletados e as finalidades de compartilhamento. O titular saberá de fato por que a instituição mantém o dado, qual é a qualidade e função. Às vezes também tem instituição bancária, como eu falei, o cara não é cliente mais da instituição há 5 anos, 7 anos. E aí essa instituição, ela tem dados dele defasados. Mas ele autorizou compartilhar, ela vai compartilhar dado errado, defasado. Então, quer dizer, uma má qualidade de dados compartilhados pode, de repente, impactar essa criação de perfil dele.
E por quanto tempo essas instituições vão manter isso, né? Tem, assim, ela tem um histórico seu. Só que esse histórico até então não era regulado pela LGPD, só aquilo que o Bacen mantinha. Só que mesmo o Bacen, muito banco tem dado além do cumprimento da obrigação legal, como eu falei. Então ele vai pegar a base dele. E aí é que eu digo que tá a pegadinha na história. Ele vai pegar uma base de dados pessoais que ele já não tinha mais por que manter. Ele vai qualificar, enriquecer ela e tornar ela legal, porque eu permiti o compartilhamento. Olha que legal. Não sei se algumas pessoas se atentaram para essa pegadinha dos bancos. Aí. É por isso que eu digo que é uma via de duas mãos. Né? Como o titular vai poder cancelar o compartilhamento? Em teoria, ela diz que é fácil, facilitado, gratuito e tudo mais. Mas, por exemplo, a instituição poderá manter os dados após o cancelamento? Por quanto tempo? Isso aqui não está claro lá. Ele diz que eu posso cancelar a qualquer momento, é só entrar em contato com a instituição. Mas veja, o pessoal, até para LGPD, filho, para você entrar em contato com alguém, tem política de privacidade que você lê e chora. O cara te manda mandar uma carta pelo correio, tá? Não é um e-mail. Então tu imagina para pedir o cancelamento do compartilhamento, como é que algumas instituições vão fazer? Porque ele não está pensando lá no usuário na ponta, ele não quer esse cancelamento. Então, tem empresas que usam de má fé nessa hora aqui. Quem vai fiscalizar? Em teoria, o Bacen tem que fiscalizar isso, porque o Open Bank prevê o cancelamento facilitado, gratuito a qualquer momento pelo titular, a revogação desse consentimento de compartilhamento. Mas é aquilo que eu falei. E aquilo que já foi compartilhado? Como é que faz? Né? Como o histórico financeiro compartilhado poderá de fato ser controlado pelo titular? Ele poderá escolher o que quer ou não dividir, quer dizer, às vezes eu tenho um histórico lá que eu já fiz determinadas operações financeiras, um financiamento, alguma coisa, mas eu não quero mais. E aí, quando o cara pega meus dados lá e junta tudo e cria meu perfil, fica me enchendo o saco oferecendo aquilo. Mas eu não quero mais fazer. Né? As salvaguardas de segurança e obtenção aplicadas entre as salvaguardas de segurança e obtenção aplicadas entre os titulares e instituições são de fato adequadas? Aqui é a obtenção de consentimentos, tá, gente? Por que eu estou questionando a questão de obtenção do consentimento? Porque o Banco Central colocou lá, né? O Banco Central e o openbank.org, quais são digamos assim, os requisitos para um consentimento de Open Bank. Mas se vocês olharem das instituições financeiras, cada um está de um jeito, tá? Assim, o consentimento ali deixa muito a desejar em relação à transparência, à quantidade, ao tipo de dados, ao tempo de dados, o que ele está compartilhando e tudo mais. Então, tem muitas coisas ali que, para mim, essa obtenção do consentimento ainda, ela precisaria ser melhor refinada. Cara, tem que ter um padrão visual para ficar mais fácil das pessoas entenderem e marcar o que elas querem compartilhar entre um banco e outro e o que elas não querem. Porque hoje, basicamente, está 880. Ou eu compartilho tudo ou eu não compartilho nada. E aí eu firo os direitos dos titulares perante a lei de proteção de dados. Não dá para ser 880. Os dados são meus, então eu deveria ter o direito de escolher qual a granularidade de dados que eu quero compartilhar entre uma instituição e outra. Hoje, o consentimento, pensando lá no artigo da LGPD que diz que ele tem que ser claro, inequívoco, específico, para mim, ele ainda é genérico. Porque ele diz que eu vou compartilhar meus dados do banco A com o banco B. Mas que dados? A minha lista de endereços, né, do meu cadastro do banco, a minha lista de todas as transações que eu tive no banco, a minha lista de dívida, de financiamento, de quê? E se eu não quiser compartilhar tudo isso? E se eu só quiser fazer a portabilidade dos meus dados de cadastro? Os aplicativos que eu vi até hoje, né, que eu abri para ver, nenhum deles me dava essa opção. Ou era tudo ou nada. Ou você compartilha o que o banco tem de você, que você não sabe o que é, com o outro, ou você não compartilha nada.
É uma caixinha preta. Então aí eu questiono, será que realmente a gente tem um risco? Porque eu não sei como que vai ser o uso desses dados. Né? Um compartilhamento de uma base errada. E aí vocês me perguntam assim, pô, por que você está falando de cenário de risco, né, em relação a isso? Principalmente desse último item aqui, ó, salvaguardas de segurança são de fato adequadas? Porque isso aqui não para de crescer, gente. Olha a quantidade de vazamento de dados pessoais. E aí você vai dizer assim, pô, beleza, mas em teoria aqui não tem nenhum banco que vazou dado. Não, mas com os dados que vazaram aqui eu consigo cometer fraudes bancárias. E aí pensa só, eu tenho uma relação num banco, eu, de verdade. Mas algum dado meu que vazou aqui permitiu alguém fazer um perfil, alguma coisa fake, uma relação fake aí com o banco. Imagina eu permitir compartilhamento disso e a pessoa zoou o negócio todo lá. Então, assim, quando eu penso na quantidade de incidentes de segurança com vazamento de dados, tá? Isso aqui é lá do Instituto do IBRASPD, do qual eu faço parte, a gente tem acompanhado uma timeline de incidentes com vazamento de dados. O que já vazou de dado aqui é o suficiente para cometer fraude bancária. Ponto. Ou para alguém cometer, né, em relação à minha pessoa ou a outras pessoas. Então, até que ponto essas salvaguardas de segurança implementadas aí com o Open Bank, principalmente com o consentimento, me garante segurança de fato. Porque, cara, vazou documentos de pessoas. Eu posso fingir que eu sou outra pessoa e consentir um compartilhamento de Open Bank. Com essa quantidade de dado que vazou, você não duvida de nada, porque a criatividade do ser humano é fantástica. Além, né, dos incidentes com vazamento de dados, a gente tem ataque cibernético. Olha a quantidade de casos até o momento. E, gente, está faltando slide para caber. Assim, a gente tentou organizar, né? Mas, assim, até o final do ano, a gente está quase para fazer um slide por mês do ano. De tanto incidente, de tanto ataque. E vazou de tudo aqui. Se vocês olharem, foi tentativa de tudo. Vazou dado para todo lado. Foram atacados empresas de diferentes segmentos aí. E aí aqui é só de ransomware, tá? Então, com essa quantidade de incidentes cibernéticos, seja ransomware, seja um ataque, seja um vazamento de dados, eu questiono até onde essas salvaguardas de segurança para proteger esse compartilhamento de dados e para garantir a segurança até desse consentimento, são de fato seguras, por outro lado, nos deixam confortáveis de que elas são efetivas, porque isso aqui só está aumentando, não está diminuindo. Eu tenho mais ataque, mais vazamento, mais ransomware. Então, assim, olho com cautela a questão de segurança do Open Bank, visto a quantidade de fraudes que acontece hoje, né? Vou dar um exemplo. Teve um determinado banco que foi acusado de estar enviando cartão para as pessoas, um banco digital, que criticou duramente os bancos tradicionais pela questão de ter a base de dados e sair mandando cartão para as pessoas. Este banco respondeu o processo, inclusive, sobre isso. Né? Inclusive foi atacado dizendo assim, a sua propaganda não era dizer que você não segue as práticas dos bancos tradicionais? Como é que você faz uma prática dessa? Né? E onde eu quero chegar com isso? É que, assim, normalmente, banco, as notícias são abafadas. Você não vê tanta repercussão. Rapidinho eles somem, né? Então, assim, qual é a minha preocupação? A segurança e essa transparência nesse consentimento, desse compartilhamento de dados e a concentração desses dados na mão de poucas instituições. Ok? Quais os perigos, né? Quais os impactos?
algoritmo injusto, modelo estatístico viciado, viés algoritmo, desemprego devido à automação, perda de privacidade. A parte que eu ia chegar é isso aqui, ó. Algoritmo injusto, processamento em massa, empobrecimento e controle social. Acho que isso aqui resume a minha principal preocupação com o Open Bank. Porque as nossas desigualdades, eu digo nossas Brasil, elas vão ficar muito escancaradas nesse momento aqui. Tá? Principalmente no momento que a gente atinge um nível recorde de desemprego, de inadimplência. Imagina o que vai fazer esse compartilhamento de dados agora com o Open Bank, num momento desse da economia, para o perfil das pessoas que vão ser criadas com o Open Bank. E aí, para fechar, né, se eu só dizer uma coisa legal para vocês, eu entrei no site do openbank.org e olha que legal. Tem assim, nós utilizamos cookies e outras tecnologias para personalizar melhor sua experiência conosco. Ele te dá um ou tudo ou nada, aceitar ou recusar. Para desabilitá-los, consulte a nossa política de privacidade. Filho, o consentimento já entenderam errado daqui, do site. Os caras não entenderam o que era cookies, consent, gestão de cookies, apresentar o cookie e dizer, esse é necessário para o site funcionar, não tem como desabilitar, senão o site não vai funcionar. Esses aqui são os opcionais, performance, marketing, não sei o quê. Os caras não conseguiram fazer isso numa coisa simples, que era o site. Você imagina o consentimento de compartilhamento de dados? Tá exatamente igual isso aqui, ó. Ou você aceita ou você não aceita, ou é tudo ou é nada. Sem dar o direito ao titular das consequências da negativa, que isso é previsto lá nos princípios da lei. Quer dizer, quando o titular se nega a fornecer um dado, a compartilhar, a preencher, é por isso que se chama autodeterminação informativa. Primeiro você informa, aí você dá ciência para ele e aí ele prossegue ou não com aquele preenchimento. Se ele leu e entendeu o processamento, ele vai prosseguir. Dependendo do que ele está preenchendo ali de dados com você, é uma execução de contrato, porque você pode estar contratando um serviço ou comprando um produto, e aí é necessário para essa execução de contrato. A base legal é essa. Você não precisa do consentimento, mas você precisa ter informado ele previamente sobre. E nessa hora aqui, você entende sobre a questão de usabilidade da privacidade, que ela foi ignorada aqui veementemente, aceitar ou recusar. Você entende que nós falhamos em conceitos básicos em relação aos direitos dos titulares. Nós não informamos ele de forma clara, objetiva, dentro, né, do nível cognitivo dele, para que ele entenda o que vai ser feito com os dados deles e a consequência daquilo, e a consequência também, se ele não quiser compartilhar aquilo, a gente já está ignorando. Então, imagina a repercussão pós-Open Bank. O cara foi obrigado a abrir uma conta digital. Ele nunca teve conta no banco na vida. Aí, vem outro banco digital ou tradicional, whatever, e oferece alguma coisa para ele. Ele não tem parâmetro nenhum. Ele vai compartilhar as coisas, ele não sabe como isso vai prejudicar ele ou não. Ele só sabe que ele está compartilhando dados. Então, para mim, se você tem aquelas promessas de desassistidos e consumidor no centro, ainda falta uma campanha grande de educação dos consumidores. Porque você está bancarizando hoje, com a questão do digital, uma série de pessoas que não tinham banco, que nunca souberam que é ter uma relação bancária. Só que essas pessoas não sabem se comportar nessa relação ainda, porque elas nunca tiveram um banco, elas nunca tiveram uma relação com o banco, então elas não sabem que tipo de informações o banco mantém delas e como isso impacta no Open Bank, na hora que ela compartilhar uma informação com a outra. E por último, né, não menos importante, perigos aos direitos dos titulares, a necessidade, né, da governança de IA, porque dentro dela eu tenho toda uma série de riscos, né? Eu tenho as decisões automatizadas, que são baseadas
ou não em perfilamentos, mas nem sempre levam em consideração os cenários e conjunturas, mas fazem correlações. Nós temos fatores e premissas que baseiam essas decisões automatizadas, nós temos variáveis para essas decisões automatizadas, que nem sempre são variáveis justas, levando em consideração cenário e conjuntura. Às vezes é uma variável que vem a partir de prioridades e critérios daquele modelo para tomar a decisão. A gente tem padrões de entrada e saídas que nem sempre são claros, né, de onde vêm esses dados. Tem a questão de reduzir comportamentos, né? Então, eu tomo uma decisão automatizada para criar perfis para concessão de crédito, eu quero reduzir, na verdade, o meu trabalho em banco. A pessoa só entra lá com os dados e sai com uma decisão. Então, daí a necessidade desse algoritmo e dessa IA, né, ter um controle. Porque eu ainda tenho a questão de julgamento, probabilidade, suposições, inferências, ciclo de feedback, abstração e simplificação, modelos matemáticos e estatísticos. Modelo matemático, abstração, ciclo de feedback, prioridade, critério, entradas e padrões, variáveis e comportamentos, isso aqui compõe os algoritmos que baseiam o funcionamento de uma IA. Se isso aqui for mal feito, isso é um risco para o titular. E aí, isso aqui é o algoritmo que vai dar uma decisão. Então, por isso, a gente precisa de uma governança de IA. Mais dados vai precisar de mais capacidade de processamento. Para eu processar dados em massa, eu vou precisar de modelos estatísticos e matemáticos, que muitas vezes partem de prioridades, critérios, fatores e premissas, que vão fazer correlações generalistas. E aí a gente entra no real risco de usar, né, IA para decisões automatizadas, para criação de perfil com esses dados, principalmente pensando no Open Bank. Dano, ciclo de feedback tóxico, a questão da escalada, né, de eu escalar algoritmos para cada vez mais eles capturarem mais dados e processarem mais dados e me gerarem mais feedbacks, né? Então, eu estou usando aí Deep Learning, Machine Learning, enfim, algoritmos de processamento aí para escalar, que esses algoritmos podem estar usando padrões variáveis aqui muito simplistas, né? A abstração foi muito simplista, eu reduzi demais o comportamento, então eu vou gerar, sim, um ciclo de feedback, um retorno ali ruim. E a grande questão aqui é a opacidade desses modelos de algoritmos que trabalham para dar vazão a essas IAs. Né? Modelos matemático e estatístico viciado, baseado no passado e pressuposto de que padrões se repetem, de padrões que se repetem. Então, assim, quando a gente pensa nisso aqui, isso aqui, gente, eu estou resumindo metade do livro da Kate O'Neill, tá? Lá, o algoritmo de distribuição em massa. Que ela, na verdade, é algoritmo de distribuição matemática, mas enfim, ela fala assim, ó, qual é o problema de um algoritmo que processa dados em larga escala? Ele pode estar usando Deep ou Machine Learning. Primeiro, opacidade, você não consegue explicar o modelo, mas você diz que esse teu modelo te garante maior eficiência do teu processo de decisão. E aí, quando você diz que ele te dá eficiência, o cara não questiona se esse modelo está baseado em questões matemáticas e estatísticas que não estão levando em consideração as mudanças de cenário, de conjuntura, ou que estão partindo de correlações fracas, genéricas, abstratas, que não se sustentam ao longo do tempo, mas o que importa é que ele dá eficiência para o processo, e tu não consegue explicar ele, e aí tu escala ele com os algoritmos de machine learning, e no final tu tem o quê? O dano ao titular, porque ele vai estar sempre gerando ciclo de feedbacks tóxicos, porque ele vai estar sempre excluindo a massa e beneficiando a minoria. Então, no final, pensa que o Open Bank entrou aqui. Todos os seus dados estão lá. Então, o meu alerta é cuidado, parcimônia ao compartilhar os dados. Questionem muito as instituições e por favor, invistam mais em campanhas para educar a população, porque assim, você bancarizou uma série de pessoas que há séculos, há décadas
não sabiam o que era uma relação bancária. Oferecer um open bank assim para elas, eu acho que é no mínimo, né, assim, duvidoso. Você tem que ensinar primeiro para ela o que é uma relação bancária, antes de dizer para ela, não, aproveita logo o open bank, porque aí você vai ter melhor taxa de juro. Mas ele não sabe nem o que é, porque ele nunca teve uma relação com o banco. O que que a taxa de juros vai fazer diferença para ele? Ele tem que entender isso. Então, o meu alerta, né, sobre essa correlação de muitos dados pelo Open Bank processados por IA, Machine, Deep e, e a criação de perfis, resultando em impactos para as pessoas que elas não têm nem ideia. É isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que eu não tenha trazido uma visão tão Black Mirror do negócio, mas